Olá, educadoras! Olá, educadores que fazem parte da rede pedagógica. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma transmissão acadêmica aqui na sua 9ª semana, Rede Pedagógica. Quero mandar aqui um abraço, olha, para Ariel, para Gabriela.Kelvin, para Renata Nunes, para Rodrigues _ 123, para Val Canete, para Andréia Vargas Flor, para Vilma.Fázio, Silvia.Vilasboas.90. Que legal que vocês estão aqui, gente, bem divertido, muito bacana aprender com vocês. Nós estamos nessa formação desde o domingo passado, muita aprendizagem, não é mesmo? Olha, e gostaram aqui, gente? Olha, eu estou de Chaves aqui hoje para quebrar o gelo, tá? Podem mandar mensagens aí se gostaram do personagem de hoje, tá? O Chavinho, né? Que é uma criança que vive na rua, que precisa de acolhimento, não é? Uma pessoa que não é acolhida por toda a comunidade, né? Fica uma mensagem aí também do nosso Chavinho, como diz a Chiquinha, que o acolhe muito bem. Olha só, Elaine Maral do Rio Grande do Sul, que bacana, seja bem-vinda, querida. Zanoni _ Adri, diz que gostou aqui, né, da minha indumentária. Muito obrigado. Gente, ao pessoal que está sem som aí, é só sair da live e entrar de novo, que a conexão, tá? Que a conexão se restabelece. E eu vi passando aqui, olha, sabe quem? O professor Lino de Macedo, que vai participar conosco aqui desta live. Eu já vou introduzi-lo aqui para nós começarmos essa última parte do minicurso Educação Acolhedora. E quanto aprendizagem, né, pessoal, nós tivemos aqui com o professor Lino de Macedo. Eu conheci o professor Lino de ouvir falar, depois fui conhecendo, me aproximando dele, e cada vez que eu conheço, viu, professor Lino? Cada vez que eu conheço mais eu admiro a sua pessoa. Muito obrigado, Edivaldo. Boa noite para você, para todo mundo. Então, é Edivaldo Chaves, não? Pois é, eu estou aqui de chavinho, Gostei, viu? Gostei. Muito Me diz legal, uma coisa, viu? esse seu boné é de flanela ou é de... Ele é de flanela? Ele é de flanela, professor. E não esquenta um pouco, né? Pois é. A Érica que arruma para mim essas fantasias, viu? Ei, Érica. Eu estava mostrando aqui, professor, aqui para os nossos alunos, as nossas alunas, para os educadores que participam dessa formação, aqui o material maravilhoso que você preparou. Gente, uma apresentação muito densa, com muitos slides. Depois você pode entrar na plataforma e baixar. São duas partes. Uma parte já foi liberada e a outra parte será liberada hoje. Olha, mande depois, pode mandar para amigas, para amigos, é totalmente grátis, tá? E vai ajudar. Professor, que beleza esse papo, né, acadêmico, pedagógico que nós estamos tendo. Então, prazer aqui é meu. Prazer é meu, Edivaldo. Muito legal. Gente, olha, quem perdeu a primeira parte desse minicurso com o professor Lino de Macedo, não precisa se preocupar, está disponível nas plataformas da rede pedagógica, depois pode recuperar. Vamos então daqui para frente, professor. Você hoje, né, vamos liberar daqui a pouco a segunda parte também da videoaula, em que você aprofunda a sua visão de educação acolhedora. Maravilha. Muito legal. E nessa segunda parte, professor, você fala das diferentes abordagens do acolhimento. Por exemplo, de crianças que são hipossuficientes, de crianças, né, que têm problemas, vamos dizer, orgânicos, psicológicos, né, problemas de saúde. Então, eu gostaria de começar por esse ponto. É uma ótima questão. Né, diversificado. Edivaldo, o acolher, sobretudo a um filho ou a um aluno,
Porque veja você, quando o acolhimento recíproco por parte dos adultos, é assim, eu te acolho, você me acolhe. No caso das crianças pequenas, no caso dos filhos, você não escolhe os filhos que você tem, você deseja, você é um projeto, é um desejo, é uma aspiração, mas o filho que você tem, ele é um combinatório dos genes lá, você sabe, dos espermatozoides, do óvulo do espermatozoide. Enfim, é um combinatório genético sobre o qual você não tem controle. Então, como é que você acolhe? E o aluno também, você não escolhe os seus alunos são... Os alunos chegam. Então, como é que você acolhe a um desconhecido, mas querido, né? O filho é um desconhecido nesse sentido quando ele nasce, mas ele é querido, ele é desejado, pelo menos para maior parte, né? E a mesma coisa o professor deseja os seus alunos, ele quer os seus alunos, ele espera pelos seus alunos, mas ele não tem controle sobre os seus alunos até certo ponto, né? O que eu quero dizer com isso em relação à sua pergunta, né? Hoje, graças aos progressos da medicina, vacina, antibiótico e tudo mais, muitas crianças sobrevivem, elas não morrem mais, felizmente. Quem não fica feliz? E só que muitas crianças sobrevivem com defasagens, com, com dificuldades ou com algumas limitações, né? Então, onde eu quero chegar é assim, você acolher a pessoa tal como ela é, tal como ela pode ser, isso é um exercício de amor, de abertura, de empatia, como se diz, sabe, de aceitação daquilo que é humano, né? Com todas as suas imperfeições, com todos nós somos assim, e isso vale ao longo da vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que acolher quando tudo é positivo, quando tudo vai ao encontro daquilo que você deseja, que você espera, quando tudo funciona bem, etc., é uma coisa. Outra coisa é você acolher, né, como um projeto de amor, de cuidado, de carinho, mesmo que, digamos, a pessoa, no caso a criança ou o aluno, não seja exatamente aquele que você, digamos, sonhou ou gostaria. Então, a palavra acolhimento, por isso que ela tem muito a ver com humanização, com entrega, com respeito, né? Porque senão, né? senão, quer dizer, é a tua história. Eu não gostei desse filho, então eu não acolho, tchau, vou embora. Isso não. As crianças precisam da gente, né? Então, e sobretudo as crianças pequenininhas, né? Que são mais ainda dependentes e precisam de um bom acolhimento. Então, a sua pergunta ela é interessante nesse sentido. Quer dizer, esse é um desafio para todos nós, pais, professores, todos nós, né? Todos nós adultos que cuidamos de crianças, que temos vínculo com a problemática das crianças. Como é que você acolhe uma criança com as suas características positivas, negativas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com a sua beleza, com a sua doença, enfim, com as questões que ela traz, e a partir disso você faz um trabalho de otimização das possibilidades, um trabalho de construção de um conhecimento recíproco, de um conhecimento em que a criança te conhece pouco a pouco, você a conhece pouco a pouco, e graças a esse conhecimento, a esse respeito, a esse amor, o acolhimento vai encontrando reciprocidade, vai encontrando um lugar, né, que humaniza as relações entre as pessoas, que dá esperança, etc, etc. Sabe, isso é muito importante. Eu sei que eu estou falando teoricamente, na prática, as coisas são mais complexas, né? As coisas são mais complexas porque, enfim, as crianças, você sabe, as crianças pequenas se defendem. Elas choram, elas mordem, elas fazem birra, elas se recusam a comer,
elas dormem mal, se elas sofrem, elas expressam o sofrimento da forma como elas podem, que elas sabem. E essa forma é chorar, dormir mal, recusar a comer, né? Morder, quem sabe, ou então se mostrar apática, se mostrar deprimida, quietinha, pouco envolvida, pouco conectada. Então, como é que as crianças pequenininhas têm essas, né? Como é que você acolhe essa criança e a partir disso você cria uma situação em que ela vai pouco a pouco encontrando melhores formas de abordagem da vida, dos problemas, vai encontrando melhores formas de se interagir, de enfrentar os problemas que ela enfrenta, de lidar com a dor, de lidar, por exemplo, com a separação, porque as mães se separam, né? Então, acolher, na verdade, é uma aprovação, no melhor dos sentidos. É uma aprovação. E como eu disse na terça-feira, nada melhor para um começo de ano, não é, Edivaldo, do que refletir sobre acolhimento, pensar sobre acolhimento e se dispor a acolher, né? Por exemplo, muitos colegas, muitas educadoras não conhecem os alunos que vão entrar, sobretudo os pequenininhos, né? Ela não sabe quem são os seus alunos. Então, e a criança pequena, você sabe, a vacinação mal começou com as crianças pequenas e ela não acontece para as crianças até 5 anos. Então, as crianças voltam para a escola e os pais... Ô, Edivaldo, eu vou falando, você me interrompe aí, você você é meu gestor, tá bom? Você me interrompe aí, porque professor deu brecha, vai falando, vai falando, vai falando. Tá bom demais, pode ir falando, professor. Viu, Edivaldo? Então, é o seguinte, então, as professoras não conhecem os seus alunos desse ano, sobretudo das crianças que estão entrando pela primeira vez, né? Esse contexto de pandemia, muitas crianças estão entrando com 3 anos na escola, porque a escola não estava funcionando, né? Então, são crianças que agora que estão entrando na escola, porque 20 e 21 não frequentaram a escola. Os pais precisam da escola para os seus filhos, uns por razões de alimentação, de cuidado, porque eles trabalham fora, não têm tempo para cuidar dos seus filhos, né? Não tem dinheiro para dar uma alimentação boa, e eles contam com a escola, contam com a educação, o cuidado, o acolhimento das professoras, né? Dessa instituição, escola. Então, como é que o professor recebe essa criança, às vezes com 3 anos, que está chegando na escola com 3 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano e meio? Como é que ele acolhe? Como é que ele acolhe, inclusive, porque você vê o útero natural da criança, depois que ela sai da barriga da mãe, é a casa dela, é o quarto dela, é o quintal da casa, é o lugar onde ela vive, né? Então, a escola, nesse sentido, para muitas crianças, é um lugar desconhecido, é um lugar novo. E elas podem reagir de muitos jeitos. Há crianças que têm mais dificuldade de adaptação, né? Nós estamos, né? O acolhimento no período de adaptação é algo muito sofisticado, porque agora as crianças estão na fase de chamada de adaptação. O que quer dizer isso, né? Agora elas têm que se acomodar, para usar o termo piagetiano, né? Tem que se ajustar a um novo funcionamento, a um novo... Tem mais crianças, os rituais, mesmo que sejam aqueles de casa, de higiene, de sono, de alimentação, mesmo que sejam parecidos, não é a mãe que está dando a comida para a criança, é a professora, ou é a educadora, ou é a... Né? Enfim, então, esse período de adaptação pede muito acolhimento. E tem esse problema também, né, Edivaldo? A escola voltou a ser presencial, só que nós estamos num pico de pandemia. Então, muitos pais... Eu queria falar o seguinte, como é que você acolhe os pais, as suas dúvidas,
os seus medos, a sua ambivalência. Porque assim, ponho meu filho na escola ou não ponho? Preciso pôr por uma série de razões. Tenho medo de pôr por uma série de outras razões. Então, como é que você acolhe os pais, as suas dúvidas, as suas apreensões, os seus medos? Né? Será que a professora vai cuidar bem do meu filho tanto quanto eu cuido? Será que ele vai passar fome? Será que ele vai chorar e ninguém vai... Enfim, os pais têm medo, têm dúvidas, têm fantasias, inclusive, compreensíveis. Então, esse também é um outro desafio, eu acho, para as escolas, né? De acolher os pais com as suas dúvidas, as suas incertezas. Né? Mãe não gosta de dividir filho. Né? E até eu já ouvi falar que certas mães têm ciúmes da professora. Olha, agora ela vai ficar com meu filho, vai ficar mais tempo com meu filho. Então, como é que você transforma, né, faz da professora, da escola, uma parceira, uma instituição parceira da família, a educadora, uma parceira da mãe? Né? Eu estou falando mãe, Edivaldo, porque a palavra mais importante dos primeiros, da criancinha bem pequenininha, é relação maternal. A relação maternal pode ser oferecida por um homem, pelo pai ou por um homem, qualquer que seja ele, por uma educadora, por uma pessoa fora de casa e pela mãe, obviamente. Maternal é uma atitude, é um jeito de se relacionar, que é confiável, conectado, presente, amoroso, paciente, né? Ligado emocionalmente, cuidadoso, acolhedor. A palavra acolhedor sintetiza tudo isso, na verdade. Né? Então, sejamos maternais com as crianças bem pequenininhas. Né? Maternais nesse sentido de função materna. A função materna é, você sabe, a mãe põe o filho no mundo, gesta o filho, põe ele no mundo, a mãe amamenta, se possível no primeiro ano de vida, ou então, tomara que até os 4, 6 meses de vida da criança, muitas crianças têm a felicidade da mãe ser a única, do leite materno ser a única alimentação dela nos primeiros meses de vida, ou quem sabe no primeiro ano. Né? Nem todos têm essa sorte. A mãe cuida do calor, cuida da higiene, cuida de tudo. Então, a mãe é síntese daquilo que qualquer adulto, né? O maternal é a síntese daquilo que qualquer adulto pode e deve fazer em favor do melhor para a criança, quaisquer que sejam as suas formas de sensibilidade do mundo. Que, como eu disse, tem crianças que choram, fazem birra, etc. Outras são boazinhas, são calmas, são resilientes, aguentam esperar, elas são tolerantes. Isso vale para nós, vale para elas muito mais ainda. Né? A gente tem diferentes formas de sensibilidade. Então, faz parte do acolhimento essa leitura, essa observação. Como é que essa criança reage quando está com fome, quando está com dor, quando está com sono, quando está suja, está molhadinha, fez cocô, fez xixi? Como é que ela reage? E como é que a mãe, né, a pessoa que cuida, pode, né, acolher essa forma de sensibilidade, ou seja, esse jeito da criança reagir às coisas do seu cotidiano. E brincar, né, Edivaldo? Brincar, o adulto precisa brincar com a criança. Brincar é uma atitude maternal, é um gesto de amor. Brincar contando histórias, cantando, repertoriando o cotidiano, falando de um jeito calmo, gostoso, porque a criança ela reage à música da voz, né? A música da voz, a sonoridade, ao timbre. Ela não entende, obviamente, os conteúdos, mas ela entende a gestualidade, a expressão corporal, né? A expressão facial. Então, tudo isso é ser
maternal. Então, a primeira forma de acolhimento da criança pequena se chama atitude maternal. Atitude maternal, né? E que gera confiança, que gera esperança, que gera essa confiança de que... Porque a criança, pouco a pouco, ela vai se habituando, vai criando hábitos que ritualizam o cotidiano. Tem hora de comer, hora de dormir, hora de contar história, hora de ouvir história, hora de trocar de roupa, hora de se preparar para ir embora, hora de chegar, e assim. E ela vai entrando nesses rituais do cotidiano, hora de brincar. E com isso ela vai ganhando, digamos assim, um mapa, né, do cotidiano, uma cartografia, vamos dizer assim, do seu cotidiano. E isso é acolhedor. Com isso eu quero dizer, né, Edivaldo, porque muitos pais são muitas mães, por razões que a gente compreende, são muito, vamos dizer assim, irregulares nessas formas de atendimento. Por conta de trabalho, de outras coisas dentro de casa, por uma série de razões que não nos cabe aqui julgar. Mas essa irregularidade perturba a formação de hábito da criança. O que a gente chama de hábitos adquiridos, né? Os hábitos adquiridos é quando a criança, lá com seu 4º mês de vida, 6º mês, ela já tem, digamos, uma pauta, vamos dizer assim, do cotidiano, assimilada. E isso dá cartografia, né? dá localização, né? Isso acalma a criança, dá acolhimento, né? Então, é muito importante, sabe? Assim, os adultos são muito importantes. Estimular a criança, estimular com os olhos, estimular falando, estimular com cheiro, estimular com gosto, estimular com o tato, estimular dos diferentes e observar e considerar a sensibilidade de resposta. É uma criança chorona? É uma criança bravinha? É uma criança medrosa? Muitas crianças têm medo, porque você sabe, o medo, muitas vezes, é porque a criança não tem ainda o senso de equilíbrio, não tem senso-percepção. Então, às vezes, ela muda ela muda de lugar, assim, e ela se desequilibra e isso gera medo. Medo de cair, medo de se... Enfim, então, a gente tem que ter sensibilidade, né, a essas coisas. Ela gosta de estar próxima, ela gosta... Como é que ela reage diante de uma situação difícil, de uma situação... ela aguenta esperar. Tudo isso, né, Edivaldo, são formas de acolher, são qualidades de acolhimento. Nossa, muito interessante, pessoal. São formas concretas de você acolher a pessoa enquanto tal, né? Na sua fase de vida, com as suas características, com as suas limitações e com as suas possibilidades, obviamente, né? Muito bem. Estamos aqui, pessoal, com o professor Lino de Macedo. Olha, dica para vocês. Clique nesse aviãozinho que está aqui no canto inferior direito da tela e convide suas amigas, os seus amigos, para participar desse momento rico aqui de conversa acadêmica sobre as crianças e sobre o acolhimento, a educação acolhedora, com a pessoa que entende mais, que é o professor Lino de Macedo. Eu quero colocar aqui algumas coordenadas da argumentação, da apresentação dele até aqui, né? Atitude maternal, muito interessante. Cartografia, gente, criar rotinas. Isso é bem interessante, professor, porque a gente não pensa, a gente se esquece disso, já fomos crianças, a gente se esquece disso, mas para a criança é quase tudo desconhecido, né? O Freud até mostra isso, não é, professor? Que sim. É ela e um abismo de coisas que ela não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto com ela. A segurança, a âncora que ela tem é a mãe, não é? Isso, sentimento perfeito. De proteção e dali, dessa âncora, dessa referência, dessa cartografia inicial, é preciso desenvolver rotina, porque a rotina traz segurança, não é mesmo, professor? Exatamente. E você falou uma palavra perfeita. A criança
a criança, veja você, a criança nasce com recursos biológicos, ela nasce com reflexos. Ela nasce sabendo mamar, ela nasce sabendo prender a mão, ela nasce sabendo respirar, ela nasce, vamos dizer assim, a criança, e muitas crianças até nascem com limitações nesse campo também. Mas a criança, digamos, saudável, ela nasce com recursos biológicos para sobreviver. Mas ela nasce ignorando as coisas do mundo. A criança pequena, a palavra ignorante não é uma palavra. Uma pessoa ligou para mim, viu? Será que se eu desligar o som, a gente continua falando? Acho que sim, né, Edivaldo? Professor, a sugestão é colocar no modo avião. Aí só vai entrar ligação de WhatsApp. Isso, uma sugestão. Eu já pus. Pronto, eu já pus. Eu posso. Mas, viu, Edivaldo, então, a criança é ignorante. E o desconhecido, né, ela tem... Veja, ela não conhece. Não conhece o país onde ela mora, tudo para ela é desconhecido. E nós temos muitos jeitos de reagir ao desconhecido. Né? O desconhecido dá medo, o desconhecido dá insegurança. Por isso que pautas não significa ser rígido, sabe? Assim, ser uma coisa, quer dizer, se não comeu agora, também não come mais. Aí, Edivaldo, então, mas se você tem uma rotina flexível, mas ao mesmo tempo que se repete, que é prazerosa, que é acolhedora, você tá me... Professor, vamos combinar o seguinte? Vou fazer o seguinte, você pode sair da live, não tem nenhum problema, tá? Porque realmente está interrompendo. Atender a ligação e voltar em seguida. Vamos combinar? Não, mas eu acho que ele não vai ligar. Eu vou torcer. Eu vou torcer para ele não ligar mais, Edivaldo. Tá, joia. Mas se precisar de interromper, não tem problema não, tá, professor? Tá bom. Então, Edivaldo, é o seguinte, né? Por isso que a criança precisa de rituais de cuidado, rituais de acolhimento, se eu posso dizer assim. Uma coisa flexível, obviamente, fim de semana pode ser uma coisa, mas de tal forma que ela tem exatamente cartografia, né? A cartografia te localiza no espaço, ela te dá orientação, quer dizer, eu estou aqui, vou para ali, e a criança precisa viver isso praticamente, é um direito, é a tua história, quem sou eu, quem é você, os direitos de aprendizagem, né? Então, isso é muito bacana, sabe, Edivaldo? E o pai e a mãe, né, a educadora, a professora, a escola, precisa saber que essa criança ela é ignorante. Ela é ignorante das coisas do mundo. Ela pode e tem um rico potencial biológico, ela tem um rico potencial biológico, mas ele é necessário, mas é insuficiente. É a tua história, eu às vezes gosto de brincar, né? A criança mama, a criança mama a mama da mamãe. Ela nasce sabendo mamar, porque nós somos mamíferos, mas ela não conhece a mama e nem a mamãe. A mama e a mamãe, porque pertence ao corpo da mamãe, tem que ser apresentado a ela. E essa apresentação, ela não é imediata. As mamas têm muitos tamanhos, muitas formas. Tem mãe, por exemplo, que tem muito leite. A criança só dá uma mordidinha, já sai um monte. Outras ela tem que malhar forte. Enfim, tem 1000 detalhes. Há mães que, por exemplo, depois de 2 ou 3 meses o leite diminui. Enfim, tem 1000 detalhes, vocês sabem melhor do que eu. Então, acolher a novidade. Por isso que a criança é criativa. A criança é um cientista. Eu até já escrevi sobre isso. A criança pequena é um pequeno cientista que tem perguntas sobre o mundo, mas ele precisa aprender as respostas, ele precisa construir as respostas.
E nós precisamos ser acolhedores nessa produção de respostas que tem a ver com os campos de experiência, né? Como os colegas devem ter ouvido falar. Então, e outra coisa, só mais um ponto, Edivaldo, que também é muito importante. A criança pequena, né, na linguagem do Piaget, ela é indiferenciada com o mundo. Ou seja, para nós, por exemplo, né, o olho, a coisa olhada está dentro dela. O gosto da comida é da boca, está na boca. Ela não sabe separar a capacidade gustativa da boca com as qualidades gustativas da comida. O sal, veja, nós temos sensibilidade ao salgado, mas o sal está na comida. Por exemplo, nós temos sensibilidade ao açúcar, ao doce, mas o doce está na comida. O azedo é da comida. Nós temos sensibilidade. A criança, tudo isso é misturado, é confundido. Então, ela né, do jeito que eu vou falar, parece até que eu estou ofendendo, mas não estou. Ela é ignorante, ela é confundida, indiferenciada e tem poucos recursos. Por isso que ela precisa ser acolhida, amada, observada nas suas características e ter o máximo de possibilidades dela, o poder ser o melhor que ela pode ser na sua vida. Isso, para mim, é acolhimento, sabe, Edivaldo? Ah, sensacional, gente. Se você quiser, a gente pode falar para a criança mais velha agora. Eu acho, Edivaldo, um desafio que eu tenho colocado para os meus colegas que trabalham na educação infantil é: vamos pensar a criança pequena da educação infantil nas 3 etapas propostas, com as suas características, com as coisas lindas, com as coisas difíceis, né? Ou seja, uma coisa é a criança, por exemplo, até 18 meses. Né? Você sabe, em 18 meses você faz transformações maravilhosas. A criança de um dia e de 1 ano e de 18 meses é muito diferente. Vamos pensar a criança na creche 2, ou seja, de 19 meses a 3 anos e 11 meses. Então, o que significa acolher uma criança que está entre 19 meses e 3 anos e 11 meses, portanto, na creche 2? O que significa acolher uma criança que está com 4, 5 anos? Que está agora se preparando para a escola seguinte, que agora está no final da criança pequena e no começo da criança, digamos, de 7 a 11 anos. Né? A criança, por exemplo, de 2 a, vamos dizer, de 2 e 3 anos, ela tem coisas maravilhosas. Por exemplo, ela agora tem recursos de imaginação, de sonho, de fantasia, de faz de conta. Ela tem recursos de... A imitação dela é mais sofisticada. Ela imita a postura. Agora ela sabe falar, né? As crianças... Ela anda, ela corre, ela salta, ela monta blocos. Ou seja, ela tem recursos de conhecimento, de investigação, de obtenção de respostas, né? Por outro lado, esse é um acolhimento também difícil às vezes, né? Até voltando ao que você perguntou no começo, né, Edivaldo? Por exemplo, tem crianças, né? A chave, vamos dizer assim, da criança de 2 a 3 anos e o acolhimento que é solicitado, vamos dizer assim, na criança de 2 ou 3 anos é autonomia e, ao mesmo tempo, simbolização. O que quer dizer autonomia, né? Qual que é a grande conquista das crianças de 2, 3 anos, 4 anos, de um modo geral? Ela conquista o autocuidado. Agora ela troca de roupa, ela tira a roupa, ela põe a roupa, ela pede para comer, ela já come, escova os dentes, ela cuida do seu xixi e cocô, ou seja, ela tem uma autonomia, ela se vira, ela sabe se cuidar. Ela põe sapato, ela tira sapato, ou então ela sabe pedir.
Enfim, é diferente da criança mais novinha, que ainda precisa do cuidado adulto. Então, a criança mais velha, ela já tem... Agora, por outro lado, crianças defasadas, que têm limitações e tal, podem desenvolver o sentimento de inferioridade. Eu não sou capaz, eu não dou conta. E muitos pais e muitos educadores, por isso que, nesse sentido, né, Edivaldo, não existe criança normal. Existe uma criança concreta que está na sua frente, que às vezes tem limitações no aspecto X ou Y, tem facilidades no aspecto A ou B, que diante de tais situações reage desta ou daquela forma, que a parte frágil dela é disso. Enfim, como é que eu vejo uma criança concreta, que tem nome, que tem carne, que tem osso, né? que tem facilidades ou não para aprender, que nesse contexto reage desta forma, daquela. Porque essa criança estatística, ela tem a sua importância, obviamente, tem o seu valor. Ela nos ajuda a localizar, a mapear. Mas, na verdade, o professor tem crianças concretas, encarnadas, cada qual com as suas características, e cada qual precisando ser acolhida segundo essas características. Né? Você tem as características do grupo classe, né? Por exemplo, a roda de conversa, né? Que é a coisa mais linda. A roda de conversa, por exemplo, é uma das grandes conquistas, né, da criança de 3, 4 anos, de 2 anos. Aquela criança que aprende a ficar em roda e ouvir uma professora contar uma história, ler uma história, discutir um tema, obviamente, ligado à criança. Né? E muitas crianças demoram para ficar em roda. Elas vão ao banheiro, ficam em pé, saem da roda, e não participam. Então, precisa muita paciência, muito carinho, muito tato, e muita formação mesmo, muita qualificação, né, Edivaldo, dos professores, para que eles possam, né, pouco a pouco, botar a criança, ensinar a criança como que ela fica em roda, escuta o colega, compartilha uma experiência, ouve, né? E começa a participar desse coletivo, né, da classe, mesmo que seja um pequeno grupo, né? Então, e que ela ganha, portanto, autonomia, que ela tenha iniciativa, que ela... Aí, veja, a figura importante, né? A figura importante para é aquela pessoa que é o pai, é a mãe, é o tio, é o professor. São as pessoas que compõem a família. Família, entendendo por família, né? Essa coisa desse útero, né? que mais alargado, no qual a criança se sente protegida agora, cuidada, acolhida por muitas pessoas. Por muitas pessoas. Né? E por diferentes pessoas. Né? Você sabe, por exemplo, é nessa idade que as crianças descobrem as diferenças entre os pais, entre as pessoas que ficam na casa. E ela é danadinha, a criança, né? A gente tem que... As crianças são inteligentes. Por exemplo, certas coisas elas pedem para o pai, certas coisas elas pedem para a mãe, certas coisas elas pedem só na escola, porque ela sabe que... Então, ela já conhece por onde o caminho mais fácil, por onde ela vai ser acolhida de um jeito ou de outro. Né? Por limites, também é uma forma de acolhimento, porque essa é uma outra questão, né, Edivaldo? Às vezes a gente pensa que acolher é dizer sim, é dar tudo, é não pôr limites, que o não é uma forma de acolhimento. O não, sobretudo, com sabedoria, com regularidade, com coerência. O não no sentido de que eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não estou com vontade, mas o não porque para você, agora é não. Nesse momento, a melhor situação é não.
Aqui não. Por exemplo, escovar os dentes, sim, mas não no sofá, não na sala. Tem um melhor lugar para escovar os dentes. Então, como é que você... Escovar os dentes, sim, mas não na sala. Não em qualquer lugar. Então, brincar, sim, mas não agora, porque está na hora de se preparar para a escola, para escovar os dentes, para se preparar. Enfim, então, como é que acolher é justamente permitir que a criança vá, pouco a pouco, criando essa cartografia mesmo da sua vida, daquilo que é melhor em cada momento do seu dia. E vai aprendendo que, às vezes, o limite é a melhor forma de acolhimento que você pode fazer a uma pessoa. Senão, você cria aqueles pequenos tiranos, aqueles... Né? Acolher não é fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E eu, pelo menos, penso assim. Não sei o que você pensa, mas acolher é você... quer dizer, o que é melhor para você, para nós, para a nossa atividade nesse momento? E como é que a gente pode se entregar? Como é que a gente pode se entregar a esse melhor agora? Né? Porque a criança de 2 a 4 anos, ela é maravilhoso. Olha que milagre. Uma criança com 2, 3 anos, tem criança que com 1 ano e meio já, mas criança com 2, 3 anos, ela fala a língua portuguesa, tem um vocabulário rico, um repertório vocabular rico, fala frases compridas, frases bem construídas, que comunicam, que contam histórias, que interagem, né? E ela tem um desenvolvimento motor, né? da motricidade, do andar, do correr, do pular, do saltar, do fazer, da dança do corpo. Né? Ela dança com o corpo. Né? Então, isso é maravilhoso. Agora ela tem uma vida, agora para ela o social faz sentido para ela. Porque até então ela recebia o social pelos pais, pelas pessoas que cuidavam dela. Agora ela descobriu o social, né? Eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa escola, eu moro em tal cidade, eu sou tal qual, né? Eu sou neto de... Enfim, ela está localizada mais socialmente. Né? Isso é maravilhoso. Ela agora pode pensar as coisas, ela pode imaginar, ela pode sonhar, ela pode criar situações, inclusive, diferentes da que ela vive. Né? Por outro lado, né, Edivaldo, ela pode ter medo, por exemplo, dos pais ficarem doentes, dos pais adoecerem, do pai ir embora e não voltar mais para casa. Ela pode fantasiar muitas coisas que ameaçam elas. Né? Então, é muito importante que você acolha a criança. Né? E isso que, para mim, isso que quer dizer psicologia do desenvolvimento e acolhimento. Entende, Edivaldo? Uhum. Bem interessante, pessoal. Estamos aqui com o professor Lino de Macedo, falou aqui sobre atitude maternal, sobre cartografia, que é a necessidade de você criar rotinas para a criança se organizar no tempo e também no espaço, a necessidade de imposição de limites adequados, e através destes limites, professor, é que se constrói a autonomia, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Exatamente. Fazer xixi, sim, mas não na roupa ou não aqui, etc. E vai ganhando autonomia e ganhando pertencimento. Olha que coisa mais linda, né, Edivaldo? Eu não me canso de falar isso. Autonomia significa não só a criança, dar conta de se cuidar, fazer as coisas com independência, ou seja, por si mesma, mas, assim, deste ponto de vista, eu sou igual ao meu pai e minha mãe. Olha que bacana, que sentimento bonito. Quer dizer, tal como meu pai e minha mãe, eu sei lavar as mãos, eu sei enxugar as mãos antes de almoçar, eu sei escovar os dentes, tal como... Ou seja, desse ponto de vista, eu sou como meu pai e minha mãe, eu sou igual a eles. Olha que beleza, né? Com que sinal de progresso. Que gosto para as crianças se sentirem igual aos seus professores,
igual nesse sentido, eu faço tudo que ele faz, eu também faço, nesse aspecto em particular, né? Agora, aí a gente fala das habilidades socioemocionais, né, Edivaldo? As habilidades socioemocionais, a criança depende muito do cognitivo, do desenvolvimento físico, neurológico, social e emocional. Então, as habilidades socioemocionais, elas se edificam nesses primeiros anos de vida. Daí a importância da educação infantil também, né? Bom, e aí depois nós temos as crianças de 4, 5 anos, que são as crianças mais velhas, né, Edivaldo? É verdade. As crianças agora que estão na pré-escola, que já estão grandinha, muitas crianças são bem desenvolvidas, são altas, parecem até crianças de 7, 8 anos, elas já não se sentem tão pequenininhas quanto anteriormente, né? As crianças que agora já começam a ter o gostinho das coisas de escola no sentido de propriamente dito, né? Então ficam com vontade de se alfabetizar, de ler, escrever, ficam com vontade de descobrir o que essa professora lê tão bacana no livro, né? Porque até então ela gostava de escutar, né? Ela não tinha interesse em o que essa professora lê, que mistério é esse que essa professora lê tão lindo, tão gostoso, tão maravilhoso, que me enche tanto de fantasia, de gosto, de beleza. Que mistério é esse? Quer dizer, que mistério é esse? Então, isso que é alfabetizar para mim na educação infantil é isso que chama de letramento, quer dizer, você despertar o gosto. Eu quero isso também. Eu não sei, eu quero. Qual é o milagre? O que essa professora lê tão lindo nesse papel que eu quero também descobrir esse segredo? Eu preciso desse segredo. Esse segredo é maravilhoso, porque ele me abre para os livros, para a escrita. O que essa professora escreve que eu não sei escrever, eu sei desenhar, e que eu gostaria de saber para eu poder, né, descobrir mais coisas. Então, a criança que teve uma boa educação infantil, ela fica curiosa, interessada, ela tem perguntas, né? Que segredo é esse que as professoras, os meus pais, nessa criança tem a felicidade de ter pais que leem, que escrevem, que fazem uso de objetos, né, culturais, né? Que segredo é esse que eu quero ter para mim também? Né? Eu quero também descobrir esse segredo, eu quero aprender. Então, isso que é letramento, né? Você preparar a criança para que ela possa depois ir pouco a pouco, graças, né, à fase seguinte, né? Eu escrevi um texto sobre as crianças de 4, 5 anos, e nesse texto, e essa publicação as crianças como elas estão numa fase de mudança, né? Elas estão preparando, elas estão mudando, agora elas vão ficar crescidas, etc. Elas vão entrar na escola fundamental 1, né? Com outras questões, né? Mas, Edivaldo, eu estou falando muito, eu sei que agora são quase 8 horas. O que você gostaria o que você acha que os professores gostariam de ouvir aí na nossa conversa? Eu sei que depois tem uma colega que vai fazer um trabalho, né, com eles, não é isso? Isso, temos margem. Daqui a pouco tem a Jussara Ferreira com contação de história. Nós temos margem, professor. Esse seu plano de voo está muito, muito bom. Eu estou tomando maior cuidado para não atrapalhar aqui o seu raciocínio, né? Gostei muito dessa eu tô me sentindo trajetória. um pouco incomodado, porque eu estou falando muito e não estou deixando você falar, Edivaldo. Eu gosto quando Não, você fique fala. tranquilo. Inclusive, Edivaldo, eu acho muito interessante, assim, até eu tenho uma curiosidade, se você me permite perguntar. Eu acho muito interessante assim o seu gosto, a sua gestão e o seu trabalho, né, de oferecer cursos, formação continuada para os professores, e, ao mesmo tempo, o seu gosto intelectual pelos grandes autores, os autores aí da sociologia, da filosofia. Você gosta de... Que bacana isso, né, Edivaldo? Eu acho muito lindo.
Muito legal. A educação, né, professor, é apaixonante, ainda mais a educação de crianças, né? É algo que realmente É comove, assim. né? É sim, Comove. É eu acho. comovente até, não é mesmo, professor? É sim. Professor, aqui anteontem, com a professora Rafaela Marques, nós até Sei. falamos de uma expressão que é a volta da rodinha. Porque as crianças ficaram muito tempo isoladas em casa, muitas crianças não É verdade. saíram de casa, né? E agora vão poder sentar na rodinha novamente, o que é realmente muito importante para elas. E ali negociar o brinquedo, negociar a posição, Perfeito. falar, ouvir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a volta da rodinha, professor Nino. Então, olha, então, na verdade, né, gente, a escola, e hoje até um assunto interessante é metodologias ativas na educação infantil. Porque hoje, né, Edivaldo, cada vez mais, essa história de você ter um professor na frente, falando sem parar, por 1, 2, 3 horas diante de alunos, isso cada vez mais é considerado insuficiente. Pode valer para um ou outro momento, pode até ser interessante num outro momento. Às vezes é gostoso você ouvir uma pessoa fazer uma exposição, às vezes até longa, porque é bom. Agora, na verdade, hoje a pergunta é como colocar os alunos serem participantes do processo educativo, do processo de aprendizagem escolar. Como compor pequenos grupos, como o aluno aprender a trabalhar sozinho, em casa, na escola, com o livro, com a internet, enfim, nas diversas possibilidades abertas hoje. Como o aluno aprender a trabalhar em pequenos grupos, mas sozinho, sem a supervisão direta do professor. Como o professor organiza rodas de conversa na sala de aula com diferentes grupos, né? De tal forma que, por exemplo, durante 20 minutos, pensando nas crianças mais velhas, no caso, depois eu chego lá na criança menor, nas crianças mais velhas. Então, ele monta pequenos grupos que discutem um tema e depois tem uma hora de síntese. Então, uma pessoa vai lá relatar o que esse pequeno grupo, esses pequenos grupos, cada qual o representante vai achou da questão proposta, etc, etc. E aí se vê as diversidades de resposta, os diferentes pontos de vista, gerencia conflitos, entra-se em acordos, estabelece-se diferenças, etc, etc. Agora, tudo isso nasce, tudo isso tem como base a rodinha de conversa. Porque é na educação infantil que a criança aprende, né, a ficar num espaço, numa roda, né? Ficar num tempo dedicada a um assunto. É claro que no começo ela vai embora, vai para o banheiro, sai, não, igual você falou, não escuta, etc. Mas, pouco a pouco, ela vai ganhando a cultura do conviver em grupo, a cultura da convivência, do ser parte de um todo, de aguentar ouvir algo que, de repente, de história, que não combina com o que eu sei, com o que eu penso, com a minha experiência, até com o meu valor. E eu aguento, né? De conviver com diferenças de uma forma amistosa, de uma forma democrática, de uma forma né, gerir conflitos, né, competição, né, é tal história. Às vezes a gente tem vontade de falar e tem que ficar quieto, porque está na vez do outro falar. Como é que eu peço a palavra? Como eu escuto? Enfim, então essa cultura do coletivo, do viver em pequenos grupos, do compartilhar experiências comuns, a cultura do trabalhar sozinho, do aguentar durante um tempo, de fazer algo que você só tem você naquele momento. É você com o livro, é você com o vídeo, é você com o caderno, com o desenho, enfim, é você com aquela tarefa e você convive bem com você sozinho com o grupo, tem hora. Então, e tudo isso que é fundamental na escola fundamental, tudo isso é edificado, tudo isso é cultivado, tudo isso é estabelecido
na educação infantil, se a criança tem a felicidade de ter escolas de boa qualidade, professores qualificados, professores que se sentem bem na sua, né, coordenadores pedagógicos, diretores, se a escola é uma instituição que pode oferecer o melhor de si para os seus alunos, né? Se tem o apoio da família, né? Por exemplo, como é que você reúne pais, né? Então, a rodinha é uma base de muitas e muitas outras rodas, porque cada vez mais, né, Edivaldo, essa composição, recomposição, esse combinatório de possibilidades, pequenos grupos, grandes grupos, sozinho, pequenos grupos junto com o professor, pequenos grupos sem o professor, definir funções dentro do grupo, tarefas, responsabilizar-se, lidar com conflitos, gestão do tempo, gestão do espaço, gestão dos objetos, comprometer-se, isso é o raciocínio de projeto, e tudo isso é experienciado, tudo isso é trabalhado, tudo isso é apresentado, tudo isso começa a ser cultivado na educação infantil, né? Eu tenho muito respeito, muita admiração e muita esperança mesmo na educação infantil, como uma escola basilar, né? Uma escola basilar, ou seja, uma escola que dá as bases para que a criança aproveite bem a escola fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio, que compõe aí as escolas da educação básica, né, Edivaldo? Muito bem, gente. Que pena que estamos chegando aqui ao final desta live aula, live interação aqui com o professor Lino. Professor, às vezes eu dou umas risadinhas aqui, porque os comentários vão passando, cada coisa que aparece aqui, professor engraçado, criativo, inteligente. Por exemplo, Ai, que bacana. alguém disse aí, tem que vir de professor Girafales. Professor o quê? Professor Girafales, do Chaves, lá da Dona Florinda. Bacana. Professor, Bacana, muito obrigado aqui pela sua participação, professor. Gente, olha, não fiquem tristes, porque o professor Lino está com a gente de mãos dadas aí, nessa trajetória. Com muito prazer, com muito prazer. Enquanto me for possível e for de interesse de vocês, conte comigo. É uma alegria, é um prazer e na verdade, eu me sinto bem com a rede pedagógica, com vocês. Muito bem, professor. Olha, muito obrigado. Você para a gente... Feliz 2022 para todas as crianças, todos os professores, todos os gestores e obviamente, para a rede pedagógica também. Muito legal, professor. Você obrigado, aqui é uma referência para a gente. Grande abraço, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais, gente. Este aí, Lino de Macedo, né, um dos maiores especialistas em educação infantil, né, doutor em psicologia, grande especialista em Jean Piaget, e ele que é parceiro aqui nosso desse projeto Semana Rede Pedagógica, está sempre participando e sempre trazendo contribuições, não é, à nossa formação continuada. Sempre o professor Lino tem algo, não é, a somar. Muito bacana mesmo. E daqui a pouquinho nós voltamos às 20h30 com a professora Jussara Ferreira, e contação de histórias está fantástica, você não pode perder, 8h30. Mas agora nós vamos liberar, gente, não acabou lindo não, uma videoaula, ó, deixa eu pôr a mão aqui, supimpa, lá no canal da Rede Pedagógica no YouTube, tá certo? Uma videoaula com o professor Lino de Macedo. Vá lá e aproveite que tá bacana demais. E volte para cá às 20h30 ao vivo, no Instagram da Rede Pedagógica e também no Facebook da Rede Pedagógica. Grande abraço aqui para Analita, grande abraço para underline Ivani.nascimento, para Cristiane.oliveira BJ, para Marília.neuropedagoga e para Nailda Casimiro. Gente, forte abraço. Vamos aproveitando essa jornada pedagógica. Você é especial neste evento. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal.